Nós vamos ouvir agora para falar sobre o Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho, o Procurador do Ministério Público do Trabalho, Luiz Fabiano de Assis. Ele é coordenador da iniciativa Smart Lab de Trabalho Decente do Ministério Público do Trabalho. Boa tarde a todos. Vocês estão conseguindo visualizar a imagem da tela compartilhada? Sim, agora sim. Perfeito. Antes de tudo, gostaria de agradecer pelo convite, pedir desculpas pela demora da minha participação. Estava prevista para ontem, mas eu estou no exterior e aqui tinha um bloqueio na rede que eu só consegui resolver hoje. Mas estou muito feliz de conseguir, ainda que remotamente, participar dessa qualificada discussão. Onde vocês estão todos reunidos aí, eu tenho uma série de amigos e pessoas com quem nós temos aprendido bastante no desenvolvimento dessa iniciativa do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho, no âmbito da iniciativa Smart Lab de Trabalho Decente. Então, recentemente, nós fizemos uma atualização do Observatório, cuja primeira versão foi lançada em 2017, Já em 2017, nós antecipamos em cerca de 2 anos uma compilação que o governo lança nos anuários estatísticos da Previdência, de acidentes, tentando antecipar o máximo possível, apenas checando, vocês estão me ouvindo bem, né? Sim, sim. Perfeito. Tentando antecipar o máximo possível o compartilhamento de informações relevantes para o aprimoramento da política de prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Então, eu vou fazer aqui uma apresentação breve do conceito do observatório. A plataforma atual todos vocês conhecem, eu vou passar rapidamente por ela, mas eu já vou apresentar a plataforma que é o novo Observatório de Segurança e Saúde, que vai estar no ar muito em breve, aí nos próximos dias. Bom, esse é o Observatório de Segurança e Saúde atual, né, que basicamente apresenta 2 perspectivas fundamentais, a de acidentes, com base em comunicações e notificações de acidente de trabalho, e a de benefícios previdenciários, com base nas informações do mercado de trabalho formal. É importante dizer que a ferramenta foi construída com uma ampla colaboração envolvendo a Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, a Organização Internacional do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, houve a participação intensa de Serestes, e principalmente pesquisadores também, de várias universidades, no âmbito do Fórum de Acidentes de Trabalho, que até pouco tempo vinha sendo coordenado pelo professor Rodolfo Vilela, que recentemente se aposentou, e o professor Pará, da Faculdade de Saúde Pública da USP, da Faculdade de Medicina de Botucatu, e, enfim, uma ampla colaboração, um amplo diálogo para atender essa demanda, que era de criação de uma sala de situação, que era uma demanda que estava nos anais, constava dos anais dos fóruns nacionais de saúde desde meados dos anos 2000, né? Então, nós conseguimos desenvolver aí, com essa colaboração, uma tecnologia gratuita, livre. Então, o custo do observatório foi só basicamente o tempo que nós dedicamos às reuniões, aos esforços de coletar os dados e reorganizar, mais importante, os dados públicos, né, que nós utilizamos na plataforma, para que esses dados pudessem ser transformados em informação e em conhecimento útil ao processo de tomada de decisões, não só de inspetores, de procuradores, mas também para que pudesse ser utilizado cada vez mais para pesquisa, para planejamento estratégico de campanhas, de intervenções para promover segurança e saúde no trabalho. Basicamente, a lógica foi de desagregação da informação, de agrupamento e desagregação de maneira mais consistente e adequada à política pública, né, de prevenção de ocorrências e segurança de acidentes e doenças no trabalho, com foco em municípios, na realidade local. Então, diferentemente da ideia de simplesmente agregar informação e divulgar anualmente
uma informação a respeito de quantos acidentes aconteceram num determinado ano no Brasil, porque é uma informação que para a política pública não é útil, aliás, ela é absolutamente inútil, simplesmente você divulgar que houve centenas de milhares de acidentes num determinado país, é uma informação que simplesmente nos leva a lamentar, porque esses números geralmente se repetem, mas o número agregado não permite que nós identifiquemos um padrão, não permite que nós tomemos nenhuma decisão. Simplesmente a gente fica paralisado com aquela cara de quem, bom, o que eu faço agora, né? Então a nossa ideia era justamente criar um mecanismo pelo qual fosse possível tomar decisões com base nessas informações. Então essa é a tela inicial do observatório atual. Que a gente colocou essa ferramenta, o objetivo era orientar políticas de prevenção, fomentar discussões baseadas em informações de qualidade e fortalecer a cooperação, o diálogo social e a busca da conformidade em matéria de segurança e saúde no trabalho. Foi bem interessante o impacto do observatório. Logo em alguns meses, a gente acumulou já dezenas de milhares de acessos. Em 2 anos foram cerca de 130 mil visualizações, e o que é interessante também é que as visualizações eram provindas de mais de 60 países, né? No mesmo período, foram medidas cerca de 20 mil notícias e reportagens e referências na internet, não só de veículos nacionais, mas de veículos locais. Então, a imprensa foi um efeito muito interessante, porque a imprensa municipal e regional de um determinado estado, de um determinado município, de uma determinada localidade, acabou sendo empoderada também para fazer informação circular, passou a consultar o observatório sem necessidade de entrar em contato com a autoridade ou de analisar milhares de linhas de planilhas. Simplesmente tinha ali informação sobre os setores que mais concentravam o maior número de notificações, o maior número de adoecimentos, o perfil da acidentalidade no município, que é muito relevante em termos de divulgação, para você gerenciar aí essa informação de qualidade relevante para, de repente, desenvolver campanhas específicas em determinados setores, considerando as peculiaridades do local. Isso é muito importante a gente dizer, porque vai ficar mais adiante, vai ficar ainda mais claro ao longo da minha apresentação, mas é muito comum a gente desenvolver campanhas nacionais de prevenção de acidentes sem observar as peculiaridades da localidade, sem observar as peculiaridades dos setores econômicos que, vamos dizer assim, caracterizam a produtividade daquela localidade, né, e que, de certa maneira, ajudam a organizar os padrões os padrões ocupacionais e de acidentalidade e de adoecimento, ou desorganizar, por assim dizer. Então, a tecnologia, como eu falei, ela é totalmente gratuita, ela já circulou em uma série de países que estão interessados em aproveitar, né, em trocar experiências com os quais a gente tem aprendido bastante também. Esse é mais ou menos o mapa dos países que já acessaram o observatório, mesmo que esteja em português, acho que eles usam lá o Google Tradutor e conseguem ter uma tradução aproximada. A gente tem um projeto agora da comparabilidade internacional para colocar o Brasil no contexto internacional, ou seja, comparar nossas taxas de acidentalidade, de mortalidade, a prevalência, a incidência e os números gerais com outros países para contextualizar o Brasil no cenário internacional. Isso está em andamento. E aí a gente tem aqueles números gerais, né? 80 bilhões de reais gastos com benefícios acidentários ativos no período de 2012 a 2018, 350 milhões de dias de trabalho perdidos com afastamentos acidentários, cerca de 17 mil mortes notificadas. A gente sabe que esses gastos eles são exclusivamente de benefícios acidentários no âmbito da economia formal, não está falando de trabalhadores do trabalho informal, que no Brasil é cerca de... O Ribeiro pode confirmar essa informação, o Ribeiro da OIT que está aí, mas na última informação que eu tinha, nós estávamos trabalhando com 40% da nossa economia na informalidade, né? Recentemente a gente tem ouvido que esses números esse percentual tem aumentado. É importante observar que a OIT globalmente estima que 4% do produto interno bruto, ou seja, da produtividade da economia,
é perdido anualmente, né, com más condições no meio ambiente de trabalho, com acidentes e doenças, o que equivale, no caso brasileiro, considerando o PIB de 2017, aproximadamente a 264 bilhões de reais. Então, para vocês terem uma ideia da dimensão da estimativa, né, da perda de produtividade, pode ser que isso, no caso do Brasil, seja até mais. E, como próximos passos, a gente começou a expandir, né, a nossa cooperação, cooperar fortemente com o Ministério da Saúde, grande parceiro nosso. O Ministério, aí no slide está Ministério da Fazenda, mas já mudou de nome. O Ministério da Economia, então a cooperação continua em matéria de entendimento dos padrões estatísticos que são utilizados para produzir os anuários estatísticos, a gente falar a mesma linguagem, usar o mesmo ideário, né, para as informações não serem desencontradas, e para que a iniciativa seja efetivamente republicana, não seja simplesmente um lutando contra o outro, mas que o Estado efetivamente esteja se engajando na produção de informações relevantes para aprimoramento de funções de trabalho. E a gente começou a trabalhar muito fortemente, que era uma ideia que a gente tinha desde o começo, em visões epidemiológicas mais desagregadas, né? Eu vou falar disso daqui a pouco. Então, no panorama de 2012 a 2018, é de cerca de 4,7 milhões de acidentes notificados, 671 mil acidentes em média por ano envolvendo trabalhadores da economia formal. Em 2018, a gente teve uma elevação, um aumento em cerca de 9% no número absoluto de acidentes. Em 2017, 574 mil passou para 623 mil. O que, na prática, aí, arredondando, a gente teve 17 casos, pensando na prevalência das notificações, a gente teve 17 casos a cada 1.000 empregos em 2017 e 19 casos a cada 1.000 empregos em 2018. Está errado no slide aí, me desculpem. O interessante também do observatório é que ele permite esse nível de desagregação que eu estou mostrando aí, que dá essa capacidade de a gente identificar riscos ocupacionais em diferentes setores, né? Isso é absolutamente inédito no Brasil e permite que, não só para o Brasil, mas para cada município, para cada localidade, a gente faça essa análise com foco em setores econômicos e ocupações, o que nos permite priorizar nossas intervenções. Houve um trabalho intenso também em cooperação, aí, no caso, faço questão de citar o Sereste de Piracicaba, que no âmbito do Fórum de Acidentes de Trabalho, fez uma compilação de 302 diferentes agentes causais que são notificados nas comunicações de acidente de trabalho e permitiu que nós agrupássemos esses agentes causais em cerca de 22 agentes causadores, né? Máquinas e equipamentos, agentes químicos, queda do mesmo nível, transporte, agentes biológicos, enfim, eu vou falar disso daqui a pouco. Bom, eu já mostrei em linhas gerais no observatório anterior, acho que a maioria de vocês conhece. Vou mostrar agora rapidamente aqui as duas plataformas. Vocês continuam me ouvindo bem, né? Sim. Puxa a telinha do Skype para cima. Ah, ela está trabalhando? Tá. Eu vou tentar jogar ela para o outro. Mas não, joga em cima. Isso. Tá. Bom, essa é a plataforma atual, é o observatório atual, está carregando aqui, a internet está um pouco lenta, mas vocês veem aí o mapa do Brasil, vocês podem na navegação já identificar isso desde 2017, de acordo com o tamanho da bolinha, você tem um número maior ou menor de acidentes. A gente fez questão de destacar aqui no observatório determinadas categorias de lesões, né, mais frequentes e que são mais impactantes para a vida do trabalhador, que levam a afastamentos mais longos, mais perdas econômicas e mais dias de trabalho perdidos com os afastamentos, né? Então, são fraturas, são contusões, são amputações, enucleações, feridas. Eu costumo brincar que o observatório não deveria ser verde, deveria ser vermelho, porque o que a gente vê por todos os lados é sangue, né? E, infelizmente, o Estado e a sociedade civil e o setor privado não têm sido capazes
e de desenvolver um mecanismo de reduzir efetivamente o número de acidentes, né? A gente fica lamentando todos os anos, mas não consegue efetivamente diminuir o número de acidentes. Eu me lembro que eu fiz algumas palestras e dando aulas em atividades da Escola Superior do Ministério Público, 3 ou 4 anos atrás. Eu tirava estatísticas de fratura anualmente, e via lá que todo ano o número de fraturas estava se mantendo estável, né? Então eu provocava os colegas, e continuo provocando, porque o número continua estável e tem crescido, cresce, baixa, cresce de novo. Enfim, o fato é que a gente não está conseguindo reduzir esses acidentes, e as pessoas continuam perdendo braços, mãos, olhos, continuam se fraturando, continuam se tornando pessoas com deficiência quando não eram, e tendo que se reabilitar, e a reabilitação a gente sabe que é um processo difícil, depois a pessoa desenvolve depressão. Enfim, isso aqui representa, né, um grande drama, um grande passivo humano que o país vai criando. E isso não é um número agregado, isso está espalhado pelo Brasil inteiro, prejudica a produtividade, prejudica a economia, prejudica as famílias, prejudica o desenvolvimento humano no longo prazo. Então, a nossa lógica foi de desagregar as informações para o município. Então, você tem aqui os gráficos de lesões mais frequentes, de setores econômicos com mais comunicações, os afastamentos previdenciários e os setores econômicos com mais afastamentos, e as causas de afastamento mais frequentes, a visão também por estados. Os achados do observatório atual mostram um perfil etário extremamente preocupante, jovens sofrendo acidentes, né? A maior parte dos acidentes do sexo masculino, jovens de 18 a 24 anos, em segundo lugar de 25 a 29, então a gente vê que o passivo humano está atacando, está afetando a população jovem, e prejudicando, vamos dizer assim, planos de vida, prejudicando não só a economia, mas pensar do ponto de vista individual. A pessoa começa a trabalhar, perde um braço, e aí, né? Então, não é um problema para as famílias, para a pessoa, para a sociedade, para a economia e tudo mais. Então, várias visões eram já disponibilizadas para que as pessoas pudessem identificar oportunidades de intervenção. E eu digo pessoas, porque eu não estou falando só do serviço público, eu estou falando do setor privado também, estou falando das empresas, para conhecer mais a respeito dos padrões de acidentalidade. Aí nós desenvolvemos uma nova plataforma, que é essa que está sendo apresentada aqui em primeira mão. Ele já está em funcionamento no MPT, e nos próximos dias vai entrar no ar, que é o novo Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho. Eu vou, enfim, reiterar aqui todas as instituições que participaram do desenvolvimento. Teve uma participação destacada agora, um novo parceiro, já era um parceiro, mas houve um fortalecimento dessa parceria com o Ministério da Saúde, para a gente poder trazer o perfil dos casos do SINAM também. Então, a nova ferramenta, vocês veem aqui que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadrinhos, né, de perspectivas e dimensões, mas a gente quer acrescentar mais à medida que a gente vai coletando mais dados. Então, não são só 2 perspectivas de número de CATs e número de afastamentos. Agora a gente tem múltiplas perspectivas, a começar pela frequência de notificações de acidentes, em seguida, frequência de afastamentos de INSS, a frequência de notificações do SINAM, e aí a gente vai para a prevalência de notificações de acidentes, né, na economia formal, para prevalência de afastamentos do INSS. A gente já está usando coeficientes, né, casos a cada 10 mil, 100 mil, perfil dos casos mapeados de comunicações, o perfil de afastamentos do INSS, o perfil dos casos do SINAM e as perspectivas que se tornaram importantes para nós de duração e despesa, né? Então, é importante dizer que a lógica de focar numa localidade, ou no estado, ou no Brasil, continua, e é muito simples você mudar aqui a perspectiva. Se o observatório não identifica onde você está, ele te pergunta, né? Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, Belo Horizonte, e vou mudar a minha localidade aqui para Belo Horizonte. Então, automaticamente ele fez a alteração, eu posso a qualquer momento alterar a localidade aqui.
ou o estado de Minas Gerais. Vamos lá, vamos colocar aqui Minas Gerais. Já está Belo Horizonte, tá? Vou mudar aqui, Minas Gerais, UF. Só para mostrar para vocês que dá para mudar tanto por aqui quanto por aqui. Bom, então ele vai imediatamente carregar as informações de Minas Gerais. A primeira perspectiva que eu selecionei vocês estão vendo aqui uma imagem de fundo, né? Deixar a coisa bonita. Diferentemente do observatório anterior, que já era um grande avanço em relação ao que a gente tinha, né? A gente tinha o gráfico e a tabela, né? Agora a nossa ideia é começar a contar histórias, né? Então, as histórias vão sendo aprimoradas ao longo do tempo, mas basicamente a gente já está começando com a descrição do que é falar de frequência de notificações de notificações de acidente de trabalho. Então, a primeira perspectiva aqui, que é a de distribuição geográfica dos acidentes, quando você clica imediatamente, você já visualiza o número geral de 2018, o número de acidentes em Minas e no Brasil, a posição em números absolutos do estado, vocês veem aqui o mapa de Minas Gerais, e você tem uma história, uma descrição do mapa. Então, vocês veem que eu aqui estou fazendo uma apresentação para vocês, e eu não tive que copiar isso e jogar no slide de PowerPoint. A própria observatório se propõe a ser um slide de centenas e centenas de slides de PowerPoint multiplicado pelo número de municípios brasileiros, 5.570, multiplicado pelo número de unidades federativas, 7, ou pela perspectiva nacional. Então, se eu quiser a mesma perspectiva, o mesmo número para o Brasil, eu venho aqui, eu altero a localidade e eu vou ter o número do Brasil. Então, ele vai mostrar o mapa do Brasil, um mapa de calor, onde tem mais, o mapa vai ficar mais vermelho. Mais sangue, mais vermelho. Menos sangue, menos vermelho. E aí você pode dar para a perspectiva do município. Você pode, o município, você vai ver o estado e o município em destaque. Então, o conceito ele basicamente fundado na necessidade de eu saber exatamente o que está acontecendo na minha localidade para eu poder priorizar uma intervenção que seja relevante para a minha localidade, para onde eu estou, e que seja de acordo com as informações que eu colher. Então, aqui, eu estou em Belo Horizonte, é o mesmo gráfico, mas aqui o município está em destaque e eu tenho aqui informação do número de acidentes do município. Eu tenho a série histórica dos acidentes de trabalho no município, de 2002 a 2018, né? Então, algumas informações a gente conseguiu voltar lá para trás para mostrar uma tendência. Você contextualiza o município na UF e no Brasil, vê aqui rapidamente já de imediato você vê que houve um aumento no número de notificações, número de notificações com óbito. A gente fez um cálculo preliminar da estimativa de subnotificações de acidente, e a gente tem também aqui, vou dar uma passeada geral, vou voltar aqui para a perspectiva para Minas Gerais, e vou mostrar para vocês a perspectiva do Estado em relação à concessão de benefícios acidentários do tipo B91. Para começar, eu posso filtrar por categoria CID, então, vamos supor que eu queira saber só onde tem mais fratura. Eu seleciono um filtro aqui, fratura. Então, eu vou ver o mapa reorganizado e vou descobrir que onde tem mais sangue é em Uberlândia, em Montes Claros, em Governador Valadares, em Contagem, em Juiz de Fora e Belo Horizonte e assim por diante. Concessão de benefícios acidentários do tipo B91, eu tenho aqui informações da série histórica também. Tenho a mesma lógica de mostrar a série histórica e o mapa, né? Eu posso também agora consultar informações do SINAM, Sistema de Informação Geográfica de Notificação, e a gente tem uma oportunidade incrível de identificar ocorrências também no setor informal, né? Não só no setor formal. Então, aqui nós temos a distribuição geográfica das notificações do SINAM, de 2007 a 2018. Aqui a gente tem a distribuição conforme agravos e doenças. Então, a gente tem
41% na região, lá em Minas Gerais, de intoxicação exógena, depois acidente de trabalho grave, exposição a material biológico e assim por diante. A série histórica, vejam que há uma elevação incrível do número de notificações, aí há várias explicações possíveis, quer o aprimoramento da coleta, quer a migração de trabalhadores do setor formal para o setor informal, ou seja, ele deixa de ter plano de saúde e vai para o SUS, né? E o SUS começa a registrar essas informações. E, bom, depois do SINAM a gente tem informações sobre prevalência, né? Isso aqui é uma informação absolutamente relevante. Eu sei que há teses de doutorado, dissertações de mestrado, com foco, às vezes, em calcular, em analisar dados para calcular a prevalência de acidentes, de ocorrências, de afastamentos em determinadas localidades. O que a gente fez aqui foi calcular para todas as localidades do Brasil. Então, quais são as maiores prevalências de notificações em Minas Gerais? Então, eu tenho por município, né, quais são os municípios com as 10 maiores prevalências, com as 10 maiores prevalências de notificações na série, a prevalência de notificações ao longo da série histórica, se está aumentando ou está diminuindo, a distribuição, a prevalência de acordo com a geografia, né? Então a gente tem onde é que há a maior prevalência, onde tem a maior prevalência está mais vermelho, a mortalidade no trabalho, vocês veem que Minas Gerais tem uma mortalidade maior do que o Brasil, então o Brasil em 2017 são 6 a cada 6 mil e em Minas 7 a cada 6 mil, né? Então isso é interessante, a gente vê que série histórica uma tendência de redução, mas que Minas Gerais continua ainda acima da média do Brasil. Mortalidade no trabalho, onde é que há a maior mortalidade, considerando o coeficiente na tela, em Minas. Além disso, a prevalência de afastamentos, com a mesma lógica, prevalência de auxílios-doença, né? Quantas concessões a cada 10 mil trabalhadores em Minas Gerais, né? A distribuição geográfica, né, dessa prevalência, a prevalência de afastamentos por aposentadoria por invalidez, aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho de acordo com a geografia, e aí você vai, 91, B92, B93, B94, e assim vai. A gente também está apresentando aqui informações do B31, e aí vocês falam, mas o auxílio-doença não tem nada a ver com o mundo do trabalho. Na verdade, quem disser isso está desconsiderando que 80%, de 70% a 80%, o expert da OIT, o José Ribeiro, que está aí, pode confirmar essa informação, mas confirma, Ribeiro, são de 70% a 80% da renda do brasileiro provém do trabalho, segundo o IBGE, correto? 75%. Perfeito. Então, a gente sabe que como é que a gente vai desatrelar o adoecimento do brasileiro do trabalho. Então, por aproximação, posso estar forçando um pouquinho a barra, mas eu posso dizer que se 75% da renda do brasileiro vem do trabalho, uma grande parcela desses afastamentos aí, por auxílio-doença, né, por doenças, as doenças foram contraídas ao longo de um processo de adoecimento com grandes ingredientes, com fortes ingredientes laborais, né? Então é importante a gente pedir, e vejam só que há uma tendência desde 2007 de aumento da prevalência, né? Teve uma queda em 2015, 2017, mas se você analisar a curva, ela é ascendente. A mesma coisa aqui, a prevalência de afastamentos por doença, a gente tem B31 também, de acordo com a geografia, B32, a prevalência de afastamentos por aposentadoria por invalidez, não necessariamente relacionado ao trabalho, mas é um número relevante. Vejam que de 59 em Minas, em 2015, a gente saiu para 79 em 2017, com essa distribuição geográfica. Bom, vamos olhar agora perfil dos caras. Isso aqui essa perspectiva, ela é extremamente poderosa para desenvolvimento de políticas públicas e intervenções relevantes. Então, a gente tem em Minas Gerais uma dominância das notificações em atividades de atendimento hospitalar, mas aqui você pode navegar por diferentes filtros. Então, se eu for olhar aqui, se eu quero saber
fraturas. Quais são os setores econômicos em que fratura predomina? Em Minas Gerais, eu vou ter administração pública, e aí você fala, administração pública. Se você desagregar isso, você vai identificar empregadores públicos, possivelmente empresas públicas, que coletam essas informações. Aí tem várias empresas públicas que a gente pode considerar. Transporte rodoviário de carga, construção de edifícios. Aí você fala, Luiz, eu quero saber, por parte do corpo atingida, quais são os setores econômicos que mais atingem a cabeça do trabalhador. Então, você vai lá, seleciona a cabeça. Então, transporte, aí, construção de edifícios, atendimento hospitalar, e aí vai. Luiz, máquinas e equipamentos, né? Uma discussão aí importante sobre NR. Quais são os setores? Então, comércio varejista, fabricação de peças e acessórios para veículos automotores, abate de suínos. Então, muda totalmente o perfil do setor econômico. E você pode olhar para municípios especificamente. Então, vamos pegar Uberlândia, por exemplo. Município aí de Minas. Então, é o que eu costumo dizer. É uma visão pessoal, vocês podem concordar ou não, mas eu acredito que não faz sentido a gente desenvolver uma Campate nacional monotemática. Eu acredito que Campate precisa ser, bom, o que está acontecendo em Minas Gerais? Então, por exemplo, Uberlândia. Campate tem que focar no setor em que acidentes são mais prevalentes. Tem que focar, então, por exemplo, em um determinado ano, eu posso prestar atenção em determinados setores em que provocam mais acidentes com máquinas e equipamentos. Então, a gente sabe que em Uberlândia, diferentemente do padrão de Minas Gerais como um todo, predominam acidentes em abates de suínos, aves e outros pequenos animais. Se você olhar quais são as lesões mais frequentes em Minas Gerais, em Uberlândia, cortes, em segundo lugar, fratura. Se você for olhar o setor econômico, abate, por exemplo, de suínos, você já tem um outro padrão. Primeiro, o mais frequente é contusão, depois corte, depois escoriação. E você pode combinar os filtros. Então, se você quiser saber qual o setor, quais são as lesões mais frequentes de braço, lá. 2 aqui, braço, acima do cotovelo, entre punho e ombro, fratura. Né? Se você quiser saber no setor econômico abate de reses, para braço, o mais frequente é queimadura e luxação. E aí vai. Então, você tem como desenvolver intervenções específicas. Parte do corpo mais frequentemente atingidas. Grupos de agentes causadores. Aí você pode navegar por setores econômicos. Você vai falar, por exemplo, o que acontece, por exemplo, vamos pegar aqui, atividades de... funerárias. Grupo de agente causador, mais frequente é a motocicleta. E aí vai, agentes causadores, por setor econômico. O que acontece? Quais são os agentes causadores mais frequentes no abate de reses? Facão. Né? Então, vamos prestar atenção em alguma intervenção, alguma intervenção de proteção coletiva ou individual mais eficiente para proteger o trabalhador desse risco. Em matéria de ocupação, eu estou olhando aqui Uberlândia ainda, então você tem as ocupações, né, que mais sofrem acidentes. Se você olhar por setor econômico, você pode desenvolver políticas específicas para proteger ocupações específicas. Então, o que acontece, por exemplo, no beneficiamento de arroz? Quem sofre mais? Alimentador, depois motorista de caminhão, depois embalador à máquina. Então, você pode aqui desenvolver intervenções específicas para essas ocupações. E aí você tem informações sobre notificações de acidente, a temporalidade, a gente sofisticou, né, que quanto mais vermelho, mais frequentemente acontecem acidentes. Vejam que, curiosamente, em Uberlândia, o dia com mais acidentes é terça-feira, e o feriado com mais ocorrências é o carnaval. Se a gente for olhar Minas Gerais como estado, e eu já estou caminhando para finalizar a apresentação, a gente tem na temporalidade um padrão. Vejam só, já não é terça, é segunda.
acidentes de trabalho por idade e sexo. A gente tem aqui uma quantidade muito grande de acidentes envolvendo homens, aqui em vermelho, mulheres em verde, mas é engraçado que a faixa etária é diferente. Homens mais jovens, né, de 18 a 24, e no caso das mulheres, a faixa etária é aí dos 25 aos 34 anos. Então, uma coisa que nunca, não se discute, mas há programas no mundo inteiro, inclusive da OIT, de Safe Youth, né, de juventude, de segurança, trabalho seguro para a juventude. A gente tem que pensar, tem os dados que mostram que é importante a gente desenvolver isso no Brasil. O perfil dos afastamentos do INSS por agravo, veja que interessante que a gente comparando, no caso dos afastamentos B31, predominam acidentes, e no caso dos afastamentos B31, claro, doenças, é algo esperado, mas a gente está aqui combinando as duas perspectivas, levando em consideração que boa parte do processo de adoecimento de todo brasileiro, de todo ser humano, né, tem algum ingrediente laboral, então não dá para a gente separar totalmente essas agendas. E aí nos padrões, ponto de vista ocupacional, dos tipos de agravo, doença, né, também tem uma série de similaridades. Então, dorsalgia, se você pegar outros, mas esquece o outro, pegar a primeira causa, B31 é dorsalgia, coluna, né, e para B31 também é dorsalgia. E aí você tem ocupacionais, lesões do ombro, sinovite, tenossinovite, enfim, Ler-Dort, aí você tem, veja que interessante, já com 5% transtornos ansiosos e fóbicos, no caso do B31, 3% de depressões, episódios depressivos, né? Então, você tem uma série de oportunidades de navegar nesses perfis e identificar padrões para intervenção de acordo com a sua localidade, né? Então, você vai saber que em Minas Gerais o que predomina olha, vejam só que terrível, do ponto de vista ocupacional, S62, fratura ao nível do punho da mão, depois M54, já não é muito diferente do padrão de adoecimento geral para B31, que é M54 também, mas aí vejam só o que tem acontecido com os trabalhadores em Minas Gerais. Fratura ao nível do punho da mão, fratura da perna, fratura do pé, fratura do antebraço, fratura, né? Que a gente faz para mudar isso? Né? Então, CAMPAT em âmbito nacional? Não. Então, uma provocação que eu faço para todo mundo que tem poder de decisão, que está presente aí no auditório, vamos desenvolver, por que não, campanhas específicas para cada localidade. E esperando que, com as características da localidade bem conhecidas, a gente consiga fazer intervenções mais efetivas, porque sabemos todas as intervenções não têm sido efetivas do ponto de vista da prevalência e da frequência de acidentes. E eu falo da falta de efetividade, inclusive, incluindo, eu estou falando de todas as instituições, inclusive, tentando buscar aí, reconhecer que nós precisamos buscar cada vez mais mecanismos mais efetivos de intervenção. E aí nós temos importantes também os perfis dos casos do SINAM, né? Então, o que nós temos de distribuição geográfica de acidentes de material biológico. Vejam o crescimento em Minas Gerais nos últimos anos, é claro, né? Número de notificações, acidente de trabalho grave notificados, a série histórica também. As pessoas costumam falar muito de subnotificação. Eu não gosto muito de ficar focado em subnotificação, apesar de ser um problema, a gente tem que lidar com ele, mas a subnotificação não é um problema impeditivo da ação, né? Mas não posso fazer nada porque tem subnotificação. Do ponto de vista dos grandes números, quanto maior o número de casos notificados, menor a importância dos casos não notificados do ponto de vista, isso é importante complementar, do ponto de vista da percepção da tendência, do padrão e das características. Então, aqui eu tenho claramente uma tendência de aumento do número de notificações. Pode ser por vários motivos, inclusive uma melhora na estratégia de coleta, mas o fato é que o tipo de perfil da acidentalidade é muito relevante. Então, se a gente não ficar só com foco em números e olhar
com mais atenção para essas informações que eu mostrei, né? Lesões mais frequentes, ocupações que mais sofrem, setores econômicos que mais sofrem, a gente tende a avançar bastante em matéria de prevenção. E aí a gente tem, para finalizar, a visão do observatório, que é bastante útil, de duração e de despesa, né? A gente tem aí o prejuízo acumulado em dias perdidos até 2018, acumulado. Então, todo ano, em vermelhinho aqui, é o que acrescentou a cada ano, e em azul é o acumulado de anos anteriores. Então, a gente fez a questão aqui de mostrar uma visão do que tem de prejuízo acumulado, número de dias perdidos de trabalho, né, para diferentes benefícios previdenciários, e de despesa também do INSS, a despesa previdenciária em geral. Uma coisa que eu esqueci de mostrar e que é relevante para a gente considerar é que no observatório o mapa inicial continua com uma série de explicações novas. O acidentômetro agora inclui o SINAM, então a gente tem um acidentômetro específico para o SINAM. E você pode navegar no mapa de acordo com essas diferentes perspectivas, todas elas são explicadas no mapa, que são as perspectivas de notificações de acidente, né, de afastamentos previdenciários, afastamentos com mortes, né, agora a gente tem essa perspectiva que é importante, e também a perspectiva das notificações do SINAM. Essa aqui, a preta, é morte, né, por óbvio, e agora aqui a gente tem também, acrescentou no mapa a perspectiva do SINAM. É importante, eu vi que tem muita discussão, houve discussão a respeito de uso de técnicas Big Data e de tecnologia. Para encerrar a minha apresentação, eu gostaria de dizer que isso tudo que a gente fez, basicamente, não teve nenhuma ciência de foguete envolvida, e a gente pode até pensar que a gente precisa de inteligência artificial e machine learning, aprendizagem de máquina e big data para resolver problemas, mas como sou procurador, mas sou cientista da computação também, como cientista da computação, eu digo para vocês, o que a gente fez aqui foi basicamente contar e usar técnicas estatísticas básicas. Não teve nada de técnicas avançadas. O nosso grande objetivo era, do ponto de vista da tecnologia, era dar um uso para a tecnologia que fosse útil para as pessoas em matéria de produção de conhecimento relevante para tomada de decisão, e para tomada de decisão para proteger as pessoas de acidentes e doenças relacionados ao trabalho. Eu espero que vocês todos tenham aproveitado a apresentação. Muito obrigado pelo convite.